Nada melhor que essa camisa aqui pra falar sobre esse jogo. E aí, como é que vocês estão? Na paz? Tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal DNA Preto e Branco. Os palmeirenses que assistem conteúdo aqui, não saia não, fica até o final que tem bastante conteúdo aqui. E olha só que legal, gratuito ainda, veja bem. Hoje eu vou trazer aqui os números do jogo. Como que eu posso dizer? A polêmica história, né, do tal porco, né? Talvez os mais jovens aí não conheçam, mas aqui você vai aprender em mínimos detalhes, certo? Eu sei que geralmente um palmeirense quando vê um corintiano já deve pensar que cara folgado e tal, nem conhece nós e tal no dia a dia, mas beleza, quem não me conhece aí pode pensar, isso não tem problema nenhum não. Aqui eu tô pra defender o Coringão, beleza? Só que lógico, né? A gente não vai ser também parcial em tudo, né? Vou trazer os números aqui. Vou pagar um pedágio antes de começar a falar aí pra não achar que eu tô aqui só pra espetar, pra cutucar nem nada. Vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui não é direcionado ao torcedor palmeirense, certo? Até mesmo porque o que eu vou citar aqui, eu tenho quase convicção, quase certeza absoluta de que os torcedores palmeirenses nessa situação aqui não iam agir da mesma maneira que a instituição Palmeiras agiu lá no passado. Então, já deixando esse pedágio pago aí, tenho muitos amigos palmeirenses, firmeza? Pode parecer que não, né? Acho que o cara olha o estúdio, ó, quem vê pensa, né? O cara olha aqui pro meu espacinho aqui e fala, nossa, esse cara aí, eu tenho um truta que é palmeirense, e ele já foi da Mancha e tudo, e ele às vezes assiste os vídeos aqui, ele falou assim pra mim esses dias, ô, mano, você é muito gambá, mano, nas ideias dele. Você é muito gambá, mas tem que ser mais eclético e tal. Eu falei, mano, prometo que eu vou tentar, garanto que não vou conseguir, mano. E é assim que é. Só que pra você ver, o cara é palmeirense, nós se dá bem, eu passo lá na frente lá e tá lá. E aí, ô porco, filha da puta, tomar no seu E ele lá de dentro xinga também, mano. E é assim, mano. Eu acho que já passou da hora do torcedor, seja de qualquer time, virar um ser humano, tá ligado? E parar com essa ideia de querer se matar, mano. Isso aí já deu, mano. Já deu, mano. Até mesmo hoje aqui em São Paulo a gente vive esse papo de torcida única aí por causa disso, né? Pô, eu particularmente queria que tivesse torcedor do Palmeiras lá no jogo do Corinthians, que a nossa torcida tivesse lá no Allianz Parque quando o jogo fosse lá. E falando de São Paulo, mesma coisa, Santos, mesma coisa, entendeu? Eu acho que o ser humano, não sei se é aqui, né? Deve ser o Brasil, né, mano? O brasileiro é difícil, é complicado. Então vamos lá. Corinthians e Palmeiras pela 7ª rodada do Paulistão, na Neoquímica Arena, às 8h30 da noite, com a transmissão do Cazé TV, HBO Max e Record. Firmeza? O Corinthians entra em campo em quarto, com 11 pontos em 6 jogos, firmeza? E é o seguinte, Primeiro eu vou contar essa história pra vocês aqui, né? História essa que talvez nem todos saibam. Lógico que os mais antigão aí tá ligado. Mas é a nova geração aí que às vezes acha que o porco é por acaso e tal. O porco, mano, na verdade, ele começou porque na época, né, se tinha a sensação de que a instituição Palmeiras flertava ainda com o regime italiano lá do Mussolini, aquele coisão lá que se aliou com o bigodinho na... Você está ligado à história, né? Então já tinha esse apelido de porco. Mas não era nada... Ainda não estava estabelecido isso, né? Isso se estabeleceu a partir do ano de 1969. E eu vou contar os fatos aqui da época. Em 28 de abril de 1969, o lateral direito Lidu e o ponta esquerdo Eduardo, né, de 24 e 21 anos respectivamente, voltavam de Sorocaba em um Fusca, após uma partida contra o São Bento. Esses dois que eu tô falando aqui são dois caras que jogaram no Corinthians, firmeza? E estavam voltando, né, de Sorocaba após uma partida contra o São Bento, quando capotaram o Fusca na Marginal Tietê e os dois vieram a óbito, né? O velório deles aconteceu no Parque São Jorge com a presença de mais de 30 mil pessoas. Legal. O que acontece? Assim como todo campeonato, você tem a data limite ali para você fazer a inscrição dos jogadores, né? Firmeza. Em casos extraordinários como esse aqui, nada mais justo do que uma exceção, né? E foi conversado isso na época, todos os clubes que eram participantes do campeonato naquela época foram de acordo, menos quem? Menos o senhor Palmeiras, né? Que desde aquela época já se mostrava ser uma instituição pública. Então aconteceu o quê? Na ocasião, todos os clubes da federação
acenaram positivamente para que o Corinthians inscrevesse 2 jogadores para a continuidade do campeonato. Com exceção do Palmeiras, né, que era presidido por Delfino Facchina, que é essa figura nefasta que eu vou colocar aqui na tela, aqui, entendeu? Ele já se opôs, foi o único clube que se colocou contra, né, numa situação dessa aqui. Aí eu pergunto, o palmeirense que chegou até aqui no vídeo, você teria essa mesma insensibilidade aqui? Porra, faltou eu, como torcedor, né, por isso que eu disse no começo, mano, isso aqui não é pro torcedor, mano. Tô falando da instituição, né? Porque, caralho, faltou, mano. Eu sou torcedor do Corinthians. Aí o Palmeiras, 2 jogadores do Palmeiras se envolvem num acidente fatal e tal. Ô, mano, não tem como eu, como torcedor, não tem nem como o Corinthians, como instituição, ser contra, mano. Entendeu? Eu acho que isso aqui foi uma atitude, assim, executiva. Aí, legal. Aí o presidente, né, Delfino Facchina, foi contra. E o presidente do Corinthians da época era o Vadielu, mano, que é esse carinha aí que vai aparecer aí. E denominou esse ato como espírito de porco. Beleza, aí a torcida alviverde adotou como mascote em 1986. Então, lá em 69 aconteceu essa tragédia aqui, né? Aí teve essa oposição do Palmeiras, né? As motivações vai saber, né? Isso é um fato podre, né? Triste, abominável, mano, certo? Só que aconteceu, mano. E como eu falei, o torcedor não tem nada a ver, mano. O torcedor não tem voz de fala dentro do clube, não toma decisão, mano. Firmeza? Mas eu tô deixando o fato aqui pra ficar bem esclarecido, tá ligado? Eu sou corneta mesmo, mano. Hoje mesmo teve um amigo lá no TikTok lá que é palmeirense, mano. Ele entrou lá e falou, mano, sou palmeirense, mas eu gosto dos seus trampos aqui e tal. Eu falei, valeu, mano. Obrigado, mano. Normal, mano. Eu falo pros meus camaradas São Paulino, palmeirense, mano, se você fizer canal, página, o que for, eu sigo, mano. Faço questão de ir lá e seguir, mano. Não tem problema nenhum, vou entrar lá, vou ficar cornetando e tal. A mesma coisa que quem tiver aqui, mano. Vai entrar aí, vai xingar, comentar e tal. É assim que funciona, mano. Futebol não é só futebol, mano. Como eu já falei outras vezes aqui. Então, aconteceu essa tragédia aí eu, né? Nosso amigão porco foi lá, meteu o louco, né? Que seu espertão, só ele. Os outros, todos os clubes, inclusive São Paulo e Santos também, foram favoráveis, né? Porque, porra, mano, uma situação dessa aqui é uma situação extraordinária, mano. Não tem muita ideia, mano, entendeu? Então ficou. Aí eles mesmo se autodenominaram porcos, né? Em 1986 e hoje é o mascote dos caras. Aí aconteceu isso, é por isso que são chamados de porcos, firmeza? Eu já tinha postado um conteúdo desse aqui no passado recente, entendeu? Só que aí deu problemão lá, tal, pum. Tô de volta aqui, tô refazendo. Assim como muitos conteúdos eu tenho a refazer aqui. E tamo aí, de passinho em passinho nós chega lá. Firmeza? Firmeza. Aí vamos lá, provável escalação do Corinthians, possivelmente é a mesma escalação que entrou contra o... Olha, eu ia falar aqui, mas eu vou tomar cuidado com as palavras aqui, porque tanto aqui como as outras redes lá tá uma censura livre. Uma coisinha que você fala já breca o alcance, tá vamos lá, de novo. A provável escalação do Corinthians, possivelmente é a mesma que entrou contra o Flamengo, né? O Flamengão lá, o poderosão. Então o Corinthians possivelmente entra com o Hugo, Mateuzinho, aí Gabriel Paulistão, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, aí na meia ali, né, volante, Ranieri, André, Carrilho e Bidon, na frente Memphis e Yuri. Teoricamente força máxima, né, e tem que ser, beleza? Contra o Palmeiras pode ser jogo de futebol de botão, pode ser ping-pong, não importa o que seja, tem que entrar pra ganhar, porque o Palmeiras é o maior rival do Corinthians. O Corinthians é o maior rival do Palmeiras. Esse é o maior clássico do Brasil, mano. Indiscutível, mano. O gremista pode ficar bravo aí, né? O vascaíno. Mas, irmão, você tem que aceitar, mano. Até esses daqui mesmo, ó. Que se você perguntar pra esses daqui, quem é seu maior rival? O Corinthians. Se você perguntar pras latas de sardinha lá, quem é seu maior rival? Vai falar que é o Corinthians. Pro Corinthians, o maior rival é o Palmeiras e vice-versa, certo? Certo. É o derby, mano. É assim que é. Legal. Aí, vamos lá. Vou falar da arbitragem aqui ou não? Fora da arbitragem, né? Adivinha só quem vai apitar o jogo? É ele mesmo. Eu tenho certeza que você pensou Rafael Claus, né? Acertou na mosca. Rafael Claus vai ser o árbitro do jogo. Esse cara aí, ó, sem comentário. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque, velho, é perda de tempo, mano. A gente sabe que esses caras que já prejudicou o Corinthians tantas e tantas vezes, quando é escalado pra apitar, mano, a diretoria já tinha que começar a gritaria na hora, mano. Na hora, porque o Palmeiras faz isso, o Flamengo faz isso, não faz? Não faz pressão? Tem que fazer pressão, mano, tem que usar a sua grandeza em pró, mano, certo?
E quando o Palmeiras faz a choradeira dele lá, a gente ri, dá risada e tudo. Só que, cara, se você for levar no pé da letra, eles não estão errados, mano. Eles estão defendendo a camisa deles, mano. Da mesma forma que a diretoria do Corinthians deveria fazer com o Corinthians, mano. Usar a grandeza do Corinthians e bater de frente com isso aqui, mano. Entendeu? Mas com certeza não vai acontecer nada. Com certeza é ele que vai apitar e infelizmente é isso, mano. Torçamos para que esse cara aqui não seja o espetáculo, né? Que ele não queira ser o protagonista do jogo, né? Porque dá um nariz de palhaço pra ele apitar o jogo. Aí Rafael Klaus, assistente 1, Danilo Ricardo Simon Maniz, assistente 2, Evandro de Melo Lima e no VAR, Thiago Luiz Scarascati. Firmeza? É isso, aí vamos lá, o retrospecto, né? Isso aqui é outro negócio que dá muita polêmica. Aí vai vir aí falar, não é esses os números e tal. Firmeza, mano, acredita onde você quiser, mano. Peguei aqui no site oficial lá, beleza? É isso, lógico que vai ter as controvérsias lá, vocês vão jogar o número lá em cima, né? Do mesmo jeito que surge um monte de brasileirão aí, né? Vocês aí do nada, assim, com certeza aqui não ia ser diferente, né? Então, vamos lá, são 387 jogos, com 134 vitórias do Corinthians, 118 empates e 136 vitórias do Palmeiras, né? Confronto equilibradíssimo, como é de se esperar. Né, na contagem oficial aqui são 2 vitórias de vantagem pro Palmeiras, no retorno geral. Legal. Aí se você olhar no site deles aí é capaz de ter 30, 40 vitórias a mais. Mas é firmeza. Beleza. Não tem problema. Cada um defende o seu. São 1.050 gols no confronto, sendo 502 do Corinthians e 548 do Palmeiras. Com a média de 2,71 gols por jogo. Beleza? Firmeza. Aí aqui é o seguinte, vamos lá. Eu separei nas casinhas aqui e tal, pra mim colocar 1 a 1 aqui, firmeza? Então vamos lá. Decisões por mata-mata são 15 a 12 pro Corinthians, firmeza? Aí vamos lá, por fase. Finais ou confronto direto, 9 a 7 pro Corinthians. Semifinais, 4 a 4. Quartas de finais, 1 a 1, firmeza? É isso. Se você discorda, beleza. Procura onde você quiser aí e se aliene onde você quiser aí, meu amigão. Falou? Firmeza, é isso aí. Aí aqui, por campeonato, Libertadores, 2 a 0 pro Porco. Brasileirão, 1 a 0 pro Porco. Rio-São Paulo, 2 a 2. Paulista, 12 a 7 pro Corinthians. E Copa do Brasil, 1 a 0 pro Corinthians, beleza? Esse aqui é o retrospecto. Na quantidade de partidas o Palmeiras tem vantagem, só que nas fases decisivas aqui o Corinthians tem vantagem, beleza? Assim como, né, ano passado foi, poucas ideias, 500 milhões de contratação e tal, beleza, vai lá, bota as malas de dinheiro dentro de campo, certo? Eu sei que vão vir aí falar, xingar, mano, não tem problema nenhuma. Eu sou sem mimimi, aqui é sem mimimi, fala mesmo aí, xinga à vontade. Eu sei que irrita e tal, mas, mano, é assim, mano, futebol é isso, mano. Então, tá aqui os números, Corinthians que vem numa levada legal, né? Ganhou o último jogo lá, obrigação, né? Os cria do Terrão lá fizeram deles lá, cada um deixou seu gol. Ganhou do poderosíssimo lá, né? O super milionário, né? Daquele jeito, com a torcida dando show. Jogo é em casa, o estádio vai estar lotado, firmeza. E é aquilo, o Corinthians tem que jogar como se fosse o último jogo, mano, da vida. É contra o Porco, mano. E contra o Porco, mano, é desse jeito, meus parceiros, firmeza? Vou pegar leve aqui, eu já peguei mais pesado em outras ocasiões, firmeza? Isso mesmo. Eu sei que você deve estar aí por dentro, aí bufando de ódio, aí seu cérebro tá super aquecendo com as informações que eu tô falando aqui e tal, mas é sem crise, firmeza? Ganhando ou perdendo, tem pós-jogo? Que eu tenho outro amigo palmeirense também que ele é cheio dessa. Corinthians ganha, ele some. Quando o Corinthians perde, ele é o primeiro a mandar mensagem, mesmo que não seja contra o Palmeiras. E aí, vai ter pós-jogo hoje? Eu falei pra ele, mano, vai ter pós-jogo, porque aqui é Corinthians, aqui não é Palmeiras. Aqui tá na boa e na ruim. Aqui não vai o time durante o jogo, aqui não manda o Abel ir tomar no cu. Não, ninguém faz isso. A nossa torcida é diferenciada, mano, firmeza? E reconhecida, faltou só em metro ir lá e carimbar, firmeza? Até amanhã. Um abraço a todos, vai Corinthians!